Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero comentar com vocês aqui hoje sobre André Mendonça, que é conhecido aí pelo Bolsonaro como terrivelmente evangélico, mas que na verdade é terrivelmente petista. Mas quero conversar sobre esse assunto porque o pastor Silas Malafaia é tão conhecido e respeitado entre os evangélicos, mas não é o papa dos evangélicos, porque os evangélicos não têm papa. Não existe uma liderança única das igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas têm milhares de lideranças, espalhadas pelo Brasil. E o pastor Silas Malafaia é a liderança apenas da sua igreja, a ADVEC. Porém, senhores, eu quero comentar sobre o pastor Silas Malafaia porque ele disse no seu Twitter que vai na quarta-feira agora para Brasília e terá um encontro com o Davi Alcolumbre e vai fazer o Davi Alcolumbre aceitar botar para a sabatina aí do André Mendonça. Mas independente se o André Mendonça ir para a sabatina ou não, ele vai ser muito provavelmente reprovado na sabatina com uma reação do Senado ao presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos entender isso daqui. Está aqui, ó. Olha aí para vocês, Aliado de Bolsonaro, o pastor Malafaia vai a Davi Alcolumbre para convencê-lo a pautar André Mendonça na CCJ. Então, tá aí, diante da postura do presidente da comissão, que ele disse que não iria pautar de jeito nenhum. Mas não é que o Davi Alcolumbre está fazendo isso por causa dos evangélicos. Ele está fazendo isso porque ele quer o Augusto Aras. Ele fez uma promessa para o Aras, que iria travar o Mendonça e o Aras seria o indicado. O Aras que vai ser sabatinado amanhã para ser reconduzido à PGR. Olha aí. Nos últimos 3 meses, Malafaia tornou-se interlocutor frequente de Mendonça, que encontrou pessoalmente dezenas de senadores em campanha para vaga aberta após a aposentadoria de Marcos Aurélio Mello. Desde que Bolsonaro prometeu que indicaria alguém, terrivelmente evangélico, para a posição. Malafaia é a liderança religiosa que mais atua para emplacar o ex-ministro na corte. Olha aí, ó. Então vamos aqui. Estarei em Brasília de quarta a sexta para conversar com o senador Davi Alcolumbre. Sempre nos demos bem. Ele é de um estado, o Amapá, com cerca de 40% da população composta por evangélicos, diz o pastor. Alcolumbre já havia sido convencido a pautar a indicação de Mendonça, após um jantar 2 semanas, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então já tinha sido convencido, A reviravolta ocorreu na semana passada, quando o Bolsonaro formalizou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes no STF. Nos últimos dias, operações autorizadas por Moraes tiveram como alvo aliados do presidente, como o ex-deputado federal Roberto Jefferson. E aí o Bolsonaro entrou com pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e o Davi Alcolumbre aproveitou-se do momento para dizer agora eu não pauto mais o André Mendonça para o STF, porque se o Bolsonaro não respeita o STF, porque vai indicar alguém. Mas todo mundo sabe que isso aí é apenas retórico. A vontade do Alcolumbre é forçar a ida do Aras. Ainda que o Aras seja reconduzido à PGR, eles ainda vão tentar o Aras no Supremo Tribunal Federal, tá, pessoal? Então, o que acontece? O André Mendonça, é difícil o André Mendonça passar, porque alguns partidos já anunciaram que vão ficar contra o André Mendonça. Porém, acabamos agora de ouvir do Malafaia que ele vai para Brasília tentar liberar a entrada do Mendonça no STF, destravar isso aí que está travado, e um petista poderoso dentro do petista, o grande estrategista de Luiz Inácio Lula da Silva, também saiu em campo aí para defender o André Mendonça. Agora, o que une? O que o André Mendonça tem, que é apoiado tanto pelo Bolsonaro como pelo petista? Vamos dar uma olhada aqui, porque olha quem é que saiu em campo também, junto aí com o Malafaia, quer dizer, cada um no seu quadrado, mas aí em defesa também do Mendonça. Está aqui, ó. Movimentação de Zé Disseu pró-André Mendonça é mal recebido entre os ministros da corte, que a corte agora ficou contra o Mendonça. Então, o Zé Disseu tem ido de gabinete em gabinete da esquerda no Senado para convencê-los a pautar e aprovar André Mendonça. Está aí, A movimentação de Zé Disseu para angariar votos para aprovar André Mendonça no Supremo Tribunal pegou mal. Parte dos ministros da corte afirma que o trabalho do petista, junto a senadores para convencê-los a aprovar o indicado de Bolsonaro, evidencia como seu passe está fraco e remete a uma mensagem de desespero. Então, gente, não dá para entender que negócio é esse, Silas Malafaia defendendo Mendonça, Zé Disseu defendendo Mendonça. Por isso que eu digo para você, a história do André Mendonça é muito estranha, porque o André Mendonça
Ele foi indicado para se tornar a AGU do presidente Jair Bolsonaro pelo Dias Toffoli, né? O André Mendonça, se eu não me engano, era assessor do Dias Toffoli. E como assessor do Dias Toffoli, ele foi indicado para a AGU e tinha sido feito esse acordo aí, o Dias Toffoli trabalharia para o Bolsonaro e teria a indicação do André Mendonça para o STF. O André Mendonça seria tipo aquele braço do Toffoli dentro do STF, um voto a mais para o Dias Toffoli. E aí o que acontece? O André Mendonça, né, escreveu um livro em homenagem ao Dias Toffoli, um livro de 1000 páginas, né? Até o Magno me lembrou há pouco agora, um livro de 1000 páginas em homenagem ao Dias Toffoli. Né? Então, uma coisa muito estranha. O Zé Disseu, ele é muito importante na vida do Toffoli, porque o Toffoli era assessor do Zé Disseu. O Toffoli era advogado do PT, era advogado da CUT, era advogado e assessor do Zé Disseu direto, e aí você vê o Zé Disseu agora defender, né, o André Mendonça. Então tem algum rolo aí que a gente não sabe, mas que une todos esses grupos. Eu tenho dito para vocês, nada que eu quero dizer contra especificamente o André Mendonça, mas tem que se começar a indicar para o STF juízes, parar com esse negócio, indicar advogados. Tem que indicar juízes para o STF, como o Trump fez nos Estados Unidos. O Trump teve 3 indicações para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Indicou 3 conservadores e 3 juízes. Né? Aqui no Brasil, o Bolsonaro indicou o terrivelmente petista, o Cássio Nunes, para a Suprema Corte, coisa que trouxe a revolta do próprio Silas Malafaia e da bancada evangélica, que não concordou com essa indicação e tentou demover o Bolsonaro da ideia de indicar. O Bolsonaro indicou e acabou. E aí o Bolsonaro, para dobrar a aposta e manter o apoio dos evangélicos, disse: o próximo será um terrivelmente evangélico, com certeza. E aí o Bolsonaro indica o André Mendonça, mas não tem dado o apoio que o André Mendonça precisa, tá? Não tem se visto o governo se mobilizar em prol do André Mendonça. Está indo agora o Silas Malafaia, mas a ideia aí é a sabatina acontecer e o Mendonça ser rejeitado, tá, pessoal? Mesmo que seja liberado a sabatina do André Mendonça, ele pode ser rejeitado e muito possivelmente será rejeitado pelo Senado. Então, o que vai acontecer aí? Bolsonaro, se ele for rejeitado, né, que é uma prerrogativa do Senado, o Senado pode rejeitar. O Bolsonaro terá que indicar outro. E aí, quem será esse outro indicado do Bolsonaro? Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Mas o terrivelmente evangélico, que no meu entender é um terrivelmente petista, né, apoiado aí pelo Silas Malafaia e pelo Bolsonaro, muito provavelmente não vai vingar. E comentando aqui sobre o pastor Silas Malafaia, saiu um artigo muito interessante no jornal, um jornal que trata de assuntos evangélicos, que demonstra uma coisa interessante, né? Enquanto muitas igrejas sofreram na pandemia, a igreja do Malafaia investiu 20 milhões em inauguração de novas igrejas. Tá aí, ó. Malafaia investe milhões durante a pandemia e expande o seu império religioso. Você sabe que o Malafaia começou a adotar aquela mesma teologia do Bispo Macedo, né? A teologia da prosperidade. E tá aí, né? Tá tendo muita prosperidade, as igrejas crescendo. Olha aí, mesmo com o advento da pandemia, o pastor Silas Malafaia, presidente da ADVEC, viu seu império religioso crescer de maneira significante. O líder religioso abriu o dobro de igreja em comparação a 2018 e 2019. Todo esse crescimento é graças ao Pix e às máquinas de cartão de crédito e débito. Está recebendo muito apoio, né? De acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo, as obras custaram milhões. Malafaia calculou que gasta 1 milhão para cada inauguração, ou seja, de 2020 até o momento, o pastor gastou em torno de 20 milhões. Ele disse, né, abre aspas, não vou dizer todos, para não pensarem que eu me acho a última Coca-Cola do deserto. Mas a maioria dos pastores pararam e devolveram propriedade. Chegou a falar aí. Nossa expansão se deu pelo medo de muitos. E também, não vou aqui dar uma de falso humilde. A gente tem credibilidade. Tem uma rede social, somando Instagram, Facebook, Twitter, com mais de 8 milhões de pessoas. Então, o Malafaia disse aí que ele está crescendo porque ele tem credibilidade, ele tem muito apoio na rede social. Então, parabéns aí pelo crescimento do pastor Silas Malafaia, que adotou o mesmo sistema do Edir Macedo, né? E está conseguindo fazer a sua igreja deslanchar aí com o sistema das igrejas neopentecostais, tá bom? Muito obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Deixe curtida e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos.